Nunca imaginei que o cheiro de vinho tinto derramado no meu próprio tapete persa me faria invisível dentro da minha própria casa. Passei 56 anos construindo cada tijolo da minha vida. Cada metro quadrado daquela residência foi conquistado com suor, noites sem dormir, decisões difíceis que ninguém viu. Arquiteta aposentada, viúva há 3 anos, mãe de um filho que sempre achei brilhante demais para o mundo medíocre ao redor. Quando Marcos me ligou dizendo que queria fazer um jantar de negócios em casa, senti meu peito inflar de orgulho. Meu menino, agora executivo de uma empresa de tecnologia, finalmente reconhecendo o valor daquele espaço que construí. Finalmente querendo me incluir no seu mundo corporativo. Passei 2 dias preparando tudo. Limpei cada lustre de cristal que trouxe da Bahia quando me mudei para São Paulo. Mandei fazer um cardápio sofisticado com o buffet que sempre quis contratar mas nunca tive ocasião. Comprei flores frescas para cada quarto. Vesti meu melhor vestido azul marinho, aquele que uso em vernissagens, com colar de pérolas que meu falecido marido me deu no nosso 20º aniversário. Prendi meu cabelo natural em um coque elegante. Me olhei no espelho e vi uma mulher digna, preparada para receber executivos na casa que ela mesma projetou. Os convidados começaram a chegar às 8. Homens de terno, mulheres em saltos finos, todos brancos, todos jovens. Marcos me apresentou rapidamente para 2 ou 3, sempre apressado, sempre desviando o olhar. Notei como ele não mencionava minha profissão. Não dizia que eu havia projetado edifícios comerciais premiados. Apenas minha mãe e um sorriso tenso antes de me conduzir gentilmente para longe do grupo principal. Foi quando derramei vinho sem querer na manga do casaco de Jonathan Brecker, o sócio principal da empresa do meu filho. Ele nem olhou para o meu rosto. Apenas estendeu o braço manchado na minha direção, como quem espera que alguém resolva um problema doméstico. Moça, você pode limpar isso. A voz era fria, automática, o tom que se usa com prestadores de serviço. Ao redor, as conversas continuaram. Ninguém piscou. Como se fosse natural. Como se eu realmente fosse. Meu filho não disse nada. Marcos, que eu criei sozinha depois que o pai morreu, que eu paguei faculdade particular, que dormiu no meu colo quando tinha pesadelos, ficou em silêncio. Seus olhos encontraram os meus por um segundo e então ele olhou para o chão. Vergonha. Não do comentário. De mim. Será que existe dor maior do que ser apagada por quem você deu à luz? Limpei o casaco dele. Fui até a cozinha buscar um pano úmido, como uma funcionária competente faria. Ouvi risos da sala. Alguém comentou sobre o padrão do serviço hoje em dia. Outra voz disse que pelo menos ela é discreta. Minha pele escura, meu cabelo natural, minha idade, tudo isso me transformou em mobília. Em serviçal. Na minha própria casa. Voltei com um pano. Limpei a manga. Jonathan nem agradeceu. Apenas assentiu e voltou para a conversa sobre índices de mercado. Fiquei ali parada, segurando o pano manchado de vinho, sentindo o peso de décadas de trabalho se dissolvendo naquele tapete persa que eu mesma escolhi em uma viagem a Istambul. Marcos se aproximou, tocou meu cotovelo levemente. Mãe, por que você não vai descansar no quarto? Eu cuido daqui. Sua voz era baixa, quase um sussurro, como se estivesse pedindo para eu desaparecer, para não estragar a imagem que ele estava vendendo. A imagem de um homem que chegou sozinho onde estava. Sem uma mãe negra que construiu cada degrau da escada que ele subiu. Olhei para ele. Realmente olhei. E pela primeira vez vi um estranho. Mas eu não disse nada ainda. Apenas sorri. Aquele sorriso que aprendi a usar quando arquitetos mais jovens, todos homens brancos, levavam crédito pelos meus projetos em reuniões. Aquele sorriso que é uma armadura, que esconde cálculos. Porque naquele momento, segurando um pano sujo de vinho enquanto executivos riam na sala que eu projetei, tomei uma decisão. Eles ainda não sabiam. Mas logo saberiam exatamente quem era dona daquela casa. Fui para a cozinha. Não para descansar. Para pensar. As paredes daquela cozinha eram brancas com detalhes em azulejos portugueses que eu trouxe de uma viagem a Lisboa há 15 anos. Cada peça foi escolhida a dedo. Toquei a superfície fria do granito da bancada. Importado. Caro. Meu. Tudo ali era consequência de decisões que tomei, projetos que assinei,
Noites que passei curvada sobre pranchetas enquanto Marcos dormia no quarto ao lado. Ele tinha 8 anos quando o pai morreu. Câncer agressivo. 4 meses do diagnóstico ao funeral. Lembro do Marcos segurando minha mão no cemitério, os olhos dele inchados, a gravata torta que eu havia amarrado de manhã com as mãos tremendo. Prometi a ele naquele dia que nada iria faltar, que eu daria tudo. E dei. Trabalhei em 3 projetos simultâneos durante anos. Acordava às 5 da manhã para revisar plantas antes de preparar o café da manhã dele. Participei de reuniões onde homens medianos me interrompiam para explicar conceitos básicos de arquitetura, como se eu não tivesse 2 diplomas e 3 prêmios nacionais pendurados na parede do meu escritório. Sorri quando precisei sorrir. Abaixei a cabeça quando foi estratégico. Construí uma carreira sólida tijolo por tijolo, desenho por desenho, humilhação engolida por humilhação engolida. E o fiz por ele. Pelo menino que agora pedia que eu desaparecesse no meu próprio quarto. Ouvi as vozes da sala. Risadas altas. Alguém brindando. O som do cristal se chocando. Taças que eu escolhi numa loja de antiguidades no centro histórico. Cada objeto naquela casa tinha uma história. Cada móvel, cada quadro, cada luminária. Histórias que meu filho não contou para aquelas pessoas. Histórias que ele apagou com o silêncio. Pensei em todos os jantares que não fizemos juntos nos últimos anos. Ele sempre ocupado. Sempre com compromissos. Sempre me visitando rapidamente, aceitando a comida que eu preparava em potes para levar, prometendo voltar logo. Mas nunca voltava logo. E quando voltava, ficava olhando o celular, respondendo mensagens urgentes, saindo antes da sobremesa. Será que ele tinha vergonha de mim antes? Ou foi algo que cresceu conforme ele subia na empresa? Eu abri a geladeira. Dentro estava o bolo que passei a tarde fazendo. Bolo de chocolate com recheio de doce de leite. Receita da minha avó que Marcos sempre amou. Eu fiz isso pensando que talvez, depois que os convidados fossem embora, nós 2 pudéssemos sentar e conversar como antigamente. Mãe e filho. Sem pressa. Sem celular. Apenas nós. Que ilusão patética. Fechei a geladeira. Encostei a testa na porta de aço inoxidável. O metal estava gelado contra minha pele. Respirei fundo. 1 vez. 2 vezes. 3 vezes. Técnica que aprendi em terapia depois que meu marido morreu. Respirar quando o mundo desmorona. Respirar quando a dor é insuportável. Respirar quando você quer gritar mas não pode. Exceto que agora eu poderia gritar. Eu poderia entrar naquela sala e dizer a verdade. Eu poderia expor meu filho na frente dos colegas. Eu poderia mostrar as escrituras da casa, os documentos, as fotos das obras que projetei. Você poderia transformar aquele jantar elegante em um campo de batalha. Mas não fiz. Ainda não. Porque aprendi algo trabalhando com homens poderosos durante décadas. Quem grita perde. Quem se descontrola vira anedota. Quem explode é lembrada como a louca, a histérica, a que não soube se comportar. Especialmente quando você é uma mulher negra. Especialmente quando você ousa ocupar espaços que não foram feitos para você. Então respirei mais uma vez. Ajeitei o vestido. Verifiquei se o coque continuava firme. Sequei uma lágrima solitária que insistiu em cair. E voltei para a sala com uma bandeja de canapés que o buffet havia deixado. Entrei silenciosa. Ninguém percebeu. Fiquei na beirada do grupo, oferecendo a bandeja, observando. Jonathan Brecker estava no centro, contando uma história sobre uma negociação difícil. Gesticulava com as mãos, derramando charme, conquistando sorrisos. Meu filho estava ao lado dele, rindo nas horas certas, concordando com a cabeça, um aprendiz perfeito. Uma mulher loira de vestido vermelho pegou um canapé. Esses ficaram deliciosos, ela disse, mas não olhou para mim. Olhou para Marcos. Você tem um excelente serviço de buffet. Marcos sorriu. Sim, eu sempre contrato os melhores. Contrata. Como se ele tivesse pagado. Como se eu não tivesse passado horas no telefone negociando cada detalhe do menu. Continuei circulando. Invisível. Útil. A mobília perfeita. E enquanto circulava, escutava. Fragmentos de conversas. Nomes de clientes. Valores de contratos.
Estratégias confidenciais. Informações que homens poderosos compartilham quando acham que só há iguais ao redor. É fascinante como pessoas param de filtrar quando não te veem como humana. Jonathan mencionou um projeto grande. Construção de um complexo comercial. Licitação pública. Ele conhecia alguém na comissão julgadora. Pescadela. Risada cúmplice. Marcos também riu. Meu filho, que eu ensinei a ser honesto, rindo de corrupção descarada na sala que eu construí com integridade. Foi nesse momento que tomei minha segunda decisão da noite. Voltei para a cozinha. Peguei meu celular. Abri a gaveta onde guardo documentos importantes. Escritura da casa. Certificado de propriedade. Fotos antigas de quando construí esse lugar. Projetos arquitetônicos assinados por mim. Prêmios emoldurados. Matérias de jornal sobre minha carreira. Coloquei tudo sobre a bancada. Organizei como quem monta um quebra-cabeça. Cada peça no lugar certo. Cada prova alinhada. Porque se tem algo que aprendi vivendo 5 décadas sendo subestimada é isto: documentação é poder. E paciência é estratégia. É por isso que tantas pessoas escolhem permanecer aqui, acompanhando cada revelação. Porque sabem que histórias reais de reviravolta não acontecem com explosões instantâneas, mas com preparação silenciosa. Fotografei tudo com o celular. Enviei para minha irmã com uma mensagem simples: se eu ligar, atenda e escute sem falar nada. Então voltei para a sala. Mais uma vez. Ainda invisível. Ainda sorrindo. Mas dessa vez carregando algo que eles não podiam ver. A verdade pronta para explodir no momento exato. O jantar continuou por mais 1 hora. Servi. Recolhi pratos. Trouxe sobremesa. Cada movimento calculado. Cada sorriso medido. Observando tudo como uma diretora observa ensaios antes da estreia. Jonathan Brecker pediu mais vinho. Estendi a garrafa. Ele nem olhou. Apenas empurrou a taça na minha direção enquanto explicava para uma executiva ruiva como ele sempre soube identificar talentos promissores. Olhou para Marcos quando disse isso. Meu filho inchou de orgulho. Como se aquele homem tivesse descoberto algo precioso. Como se Marcos fosse uma pepita de ouro encontrada por acaso. Ninguém ali sabia que eu paguei a faculdade de administração. Que eu acordava às 4 da manhã para terminar projetos e ainda ter energia para ajudar Marcos com trabalhos da universidade. Que vendi o carro do meu falecido marido, aquele ômega preto que ele amava, para pagar o intercâmbio de 6 meses que abriu portas para o meu filho. Portas. Sempre portas. Como se eu não tivesse sido a arquiteta da vida dele desde o início. A executiva ruiva comentou sobre a casa. Lugar incrível. Você tem bom gosto, Marcos. Ela apontou para o lustre veneziano da sala de jantar. Isso deve ter custado uma fortuna. Marcos sorriu aquele sorriso que eu conhecia tão bem. O sorriso de quando ele ganhava algum prêmio na escola e fingia humildade. Sim, investi bastante em fazer deste um espaço adequado para receber. Investi. A palavra flutuou no ar como fumaça venenosa. Entrou pelos meus ouvidos. Desceu pela garganta. Assentou no estômago como chumbo derretido. Ele estava assumindo crédito pela casa. Pela minha casa. Pelo espaço que eu projetei linha por linha. Escolhi material por material. Construí suor por suor. Apertei a garrafa de vinho com tanta força que meus dedos ficaram brancos. Respirei. 1, 2, 3 vezes. A técnica não estava funcionando tão bem agora. Voltei para a cozinha. Encostei na pia. A água estava pingando. Plim, plim, plim. Um som que Marcos havia prometido consertar há 3 meses quando ainda vinha me visitar com alguma frequência. Mais uma promessa esquecida numa pilha enorme de promessas quebradas. Olhei pela janela. A rua estava escura. Postes de luz criavam círculos amarelados no asfalto. Vi uma mulher idosa passando com um cachorro pequeno. Ela andava devagar, curvada, mas o cachorro puxava a coleira com entusiasmo. Vida simples. Honesta. Sem mentiras. Sem máscaras. Invejei aquela mulher por um segundo. Então pensei na minha mãe. Ela trabalhou como empregada doméstica a vida inteira. Casas grandes em bairros nobres. Limpava banheiros de gente que nunca olhou para o rosto dela.
Passava roupas finas que nunca poderia usar. Cozinhava jantares elaborados que nunca poderia comer. Voltava para casa tarde, os pés inchados, as mãos ressecadas de tanto produto de limpeza, mas sempre com um sorriso para mim. Você vai estudar, ela dizia enquanto contava moedas na mesa da cozinha. Você vai ser diferente. Você vai sentar na mesa, não servir nela. E eu sentei. Me formei em arquitetura numa época em que mulheres negras naquela faculdade eram raridade sufocante. Enfrentei professores que corrigiam meus projetos com mais rigor que os dos colegas brancos. Escutei piadinhas sobre cotas quando nunca usei cota nenhuma. Só competência pura. Construí uma carreira apesar de cada porta fechada, cada reunião onde fui confundida com a secretária, cada cliente que pediu para falar com o arquiteto de verdade. Minha mãe não viveu para ver meu primeiro prêmio. Morreu de AVC 3 anos antes. Mas eu sei que ela teria ficado orgulhosa. Não do prêmio em si. Do fato de que a filha dela conseguiu. Venceu. Só que agora, naquela cozinha, servindo vinho para executivos que me chamavam de moça, percebi algo devastador. Talvez eu não tenha vencido nada. Talvez eu só tenha trocado um tipo de servidão por outro. Servi patrões durante a carreira. Servi meu filho durante a criação. E agora servia convidados que nem sequer sabiam meu nome. A diferença é que desta vez a humilhação vinha de dentro. Do filho que eu mesma criei. Ouvi passos. Me virei. Marcos estava na porta da cozinha. Olhos arregalados. Ele havia me visto encostada na pia, respirando com dificuldade. Talvez você tenha percebido as lágrimas que eu não consegui segurar completamente. Mãe, você está bem? Sua voz tinha preocupação. Genuína. Por um segundo vi o menino de 8 anos segurando minha mão no cemitério. O adolescente que chorava no meu colo quando foi rejeitado pela primeira namorada. O jovem adulto que me abraçou forte no dia da formatura e sussurrou obrigado por tudo no meu ouvido. Esse Marcos ainda existia em algum lugar? Ou o homem na minha frente era outra pessoa completamente? Estou bem, menti. Só cansada. Ele se aproximou. Tocou meu ombro. Gesto mecânico. Por que você não vai mesmo descansar? Eu termino aqui. Eles vão embora logo. Não era pedido. Era ordem disfarçada de cuidado. Ele queria que eu sumisse. Definitivamente. Marcos, falei baixo. Aquele homem, o Jonathan, me chamou de moça. Me tratou como empregada. Silêncio. Ele não negou. Não ficou indignado. Não defendeu minha honra. Apenas desviou o olhar. Mãe, ele não quis ofender. É só o jeito dele. Ele é assim com todo mundo. Desculpa. Justificativa. Normalização do inaceitável. E você, continuei, sentindo algo endurecer dentro do meu peito. Você disse que investiu nesta casa. Na frente de todos. Ele piscou. Confusão momentânea. Depois entendimento. Depois algo pior. Irritação. Mãe, por favor. Não agora. Eu preciso causar boa impressão. Isso é importante para minha carreira. Mais importante que a verdade. É complicado, ele murmurou. Você não entende como funciona esse mundo. Esse mundo. Como se eu não tivesse navegado esse mesmo mundo por 30 anos. Como se eu não tivesse enfrentado Jonathan Breckers dezenas de vezes. Como se minha experiência não valesse nada. Olhei para meu filho. Realmente olhei. E vi claramente o que ele havia se tornado. Um homem disposto a apagar a própria mãe para caber num molde. Disposto a me tornar invisível para brilhar sozinho. Você tem razão, falei devagar. Eu não entendo. Menti de novo. Eu entendia perfeitamente. Ele suspirou aliviado. Pensou que eu havia aceitado. Que eu iria para o quarto obediente. Que a crise estava evitada. Obrigado, mãe. Eu sabia que você ia entender. Beijou minha testa rapidamente. Gesto de filho amoroso. Performance perfeita. Então voltou para a sala, os ombros relaxados, o sorriso pronto para ser recolocado. Fiquei sozinha na cozinha. O pingo da pia continuava. Plim, plim, plim. Cada gota marcava um segundo. Cada segundo me deixava mais fria. Mais determinada. Peguei meu celular.
Digitei uma mensagem para 3 pessoas: minha irmã, minha melhor amiga e meu advogado. Amanhã preciso marcar uma reunião. Urgente. 3 respostas chegaram quase simultaneamente, todas dizendo sim. Então fiz algo que não fazia muito tempo. Sorri de verdade. Porque finalmente entendi que não era eu quem precisava sair da sala. Esperei até o último convidado ir embora. Eram quase meia-noite quando Jonathan Brecker finalmente cruzou a porta, ainda falando alto sobre a excelente noite e os negócios promissores pela frente. Marcos o acompanhou até o carro, acenando como um anfitrião perfeito enquanto o motor de um BMW importado ronronava na rua silenciosa. Fiquei no sofá da sala. Aquele sofá de couro italiano que comprei depois de ganhar uma licitação difícil para projetar uma biblioteca municipal. Lembro de ter sentado nele pela primeira vez e pensado: consegui. Realmente consegui. Sensação de conquista pura, sem filtros, sem dúvidas. Agora esse mesmo sofá testemunhava minha queda. Marcos entrou fechando a porta devagar. Ele me viu sentada ali, ainda de vestido, ainda com colar de pérolas, mas com os sapatos já no chão. Meus pés doíam. 56 anos servindo outras pessoas cobram seu preço eventualmente. Foi ótimo, mãe, ele disse, sorriso largo no rosto. Entusiasmo genuíno. Jonathan adorou. Acho que vou conseguir liderar o projeto novo. Ele se jogou na poltrona em frente. Afrouxou a gravata. Por um momento pareceu o filho que eu conhecia. Relaxado. Humano. Vulnerável. Marcos, comecei, voz cuidadosa. Precisamos conversar sobre hoje. O sorriso dele vacilou. Mãe, por favor, não estraga. Foi uma noite perfeita. Perfeita. Palavra interessante. Perfeita para quem exatamente? Aquele homem me tratou como empregada, insisti, mantendo o tom calmo. Na minha própria casa. E você não disse nada. Ele suspirou. Aquele suspiro longo de quem está lidando com alguém difícil. De quem está perdendo paciência. Ele não sabia, mãe. Como ele ia saber que você é a dona da casa? Você estava servindo. É natural que ele pensasse. Que eu era o quê? A empregada. Por quê, Marcos? Por que sou negra? Por que tenho cabelo crespo? Por que estou envelhecendo? As palavras saíram mais duras que eu pretendia. Mas já não havia como segurar. Marcos se remexeu na poltrona. Desconfortável. Não é sobre isso. Você está exagerando. Fazendo disso uma questão racial quando não é. Não é. Como se décadas de experiência não me tivessem ensinado exatamente quando algo é sobre raça. Como se meu corpo não tivesse um radar afiado para detectar desprezo disfarçado de naturalidade. Então me explica, falei devagar. Por que você não me apresentou como arquiteta? Por que não contou que essa casa foi projetada por mim? Por que fingiu que investiu nela? Silêncio. Um silêncio pesado que encheu a sala como neblina espessa. Ele olhou para as mãos. Para o tapete. Para qualquer lugar exceto para mim. Por que complica? Murmurou finalmente. Porque no mundo corporativo imagem importa. E eu preciso parecer. Parecer o quê? Independente. Bem-sucedido sozinho. Alguém que construiu tudo por mérito próprio. Mérito próprio. As palavras flutuaram entre nós como farpas invisíveis. E ter uma mãe que te ajudou, continuei, sentindo lágrimas queimando nos olhos. Uma mãe negra que pagou sua faculdade, que trabalhou até exaustão para te dar oportunidades. Isso diminui seu mérito? Ele não respondeu. Não precisava. A resposta estava no silêncio dele, no jeito que desviava o olhar, na vergonha que tentava esconder mas que transbordava por cada poro. Meu filho tinha vergonha de mim. Não da pessoa que eu era, mas da imagem que eu representava. Mãe negra, sozinha, trabalhadora. Realidade que não cabia na narrativa de sucesso que ele estava vendendo para Jonathan Brecker e todos os outros Jonathans do mundo corporativo. É nesse ponto que muitos sentem o impulso de apoiar essa jornada, deixando um sinal silencioso de que a mensagem os tocou. Porque se reconhecerem uma dor é o primeiro passo para entender que ela não deveria existir. Levantei do sofá. Devagar. Como se meu corpo pesasse toneladas.
Sabe o que mais dói, Marcos? Não é o desrespeito daquele homem. Pessoas como ele sempre existiram na minha vida. Eu aprendi a lidar. O que dói é perceber que meu próprio filho prefere a aprovação de estranhos à dignidade da própria mãe. Caminhei até a janela. Lá fora a rua continuava vazia. Postes iluminando nada. Silêncio de madrugada. Mundo dormindo enquanto meu universo desmoronava. Eu dei tudo por você, sussurrei, mais para o vidro que para ele. Cada sacrifício. Cada hora extra. Cada sonho adiado. E você me apagou. Me transformou em fantasma na minha própria casa para caber num padrão que nunca vai te aceitar completamente de qualquer jeito. Do que você está falando? Marcos se levantou. Voz alterada agora. Claro que vão me aceitar. Eu trabalhei duro. Eu mereço estar lá. Virei para encará-lo. Você merece, sim. Mas não porque escondeu de onde veio. Você merece porque é bom no que faz. Porque tem talento. Porque eu te criei para ser íntegro. Só que em algum momento você esqueceu isso. Esqueceu que negar suas raízes não te faz mais forte. Te faz vazio. Ele balançou a cabeça. Você não entende a pressão, mãe. Não entende como é difícil ser levado a sério quando você é filho de uma mulher negra. Completei. É isso. Você acha que eu não sei como é difícil? Eu que enfrentei racismo explícito durante décadas. Eu que tive que provar meu valor 10 vezes mais que qualquer colega branco. Minha voz estava subindo. Tentei controlar, mas não consegui. A diferença entre mim e você, Marcos, é que eu nunca me envergonhei de quem sou. Nunca pedi desculpas por existir. E você está fazendo exatamente isso. Está pedindo desculpas pela minha existência para ganhar migalhas de aceitação. Ele abriu a boca. Fechou. Abriu de novo. Eu não estou pedindo desculpas por você. Está sim. Hoje. Nesta sala. Na frente de pessoas que nunca vão te respeitar de verdade porque respeito não se ganha negando quem você é. Se ganha sendo quem você é, sem medo, sem vergonha. Lágrimas corriam pelo meu rosto agora. Não tentei esconder. 56 anos me ensinaram que lágrimas não são fraqueza. São prova de que você ainda sente. Ainda importa-se. Ainda é humana. Marcos também estava chorando. Lágrimas silenciosas que desciam pelo rosto dele enquanto permanecia parado no meio da sala. Eu sinto muito, ele sussurrou. Eu não queria, não percebi que. Mas as palavras morreram no ar. Porque ele sabia. Claro que sabia. Só não quis enxergar. Sequei meu rosto com as costas da mão. Eu vou dormir, anunciei. Amanhã conversamos melhor. Mentira. Amanhã eu não estaria aqui. Porque tinha acabado de tomar a decisão mais importante da minha vida. Não dormi. Fiquei deitada olhando para o teto do meu quarto. O mesmo teto que pintei de branco pérola há 7 anos. Tinha passado um fim de semana inteiro subindo e descendo escada, rolo na mão, músculos doendo, mas satisfeita porque estava fazendo algo com as próprias mãos. Marcos tinha 15 anos na época. Me ajudou. Segurou a escada. Passou fita crepe nas bordas. Rimos quando deixei cair tinta no cabelo dele. Quando foi que paramos de rir juntos? A casa estava silenciosa. Aquele silêncio pesado de madrugada onde cada pensamento ecoa mais alto. Ouvi Marcos subindo as escadas. Passos lentos. Porta do quarto dele fechando com cuidado para não fazer barulho. Como se barulho importasse agora. Como se educação pudesse consertar o que foi quebrado naquela sala. Peguei meu celular. 13h40 da manhã. Abri a gaveta da mesinha de cabeceira. Dentro estava uma caixa de madeira pequena. Presente do meu marido no nosso primeiro aniversário de casamento. Madeira de lei, entalhes delicados. Cheiro de lavanda que nunca desapareceu completamente mesmo depois de 33 anos. Abri. Dentro havia cartas. Cartas que meu marido escreveu para mim durante o namoro. Ele não era homem de muitas palavras faladas, mas no papel se transformava em poeta. Peguei uma aleatória. A letra cursiva dele dançava no papel amarelado. Você é a mulher mais forte que conheço. Não pela força bruta, mas pela dignidade silenciosa. Você caminha em salas onde não querem sua presença e ainda assim brilha. Nunca perca isso.
Nunca abaixe a cabeça para quem não merece sua reverência. Fechei os olhos. Senti o cheiro do papel antigo misturado com lavanda. Lembrei do homem que escreveu essas palavras. Homem bom, honesto, que morreu cedo demais, mas que deixou marcas profundas na minha alma. Ele ficaria decepcionado com o filho que criamos? Ou entenderia que às vezes crianças crescem e se perdem no caminho? Guardei a carta. Fechei a caixa. Coloquei de volta na gaveta. Levantei da cama. Vesti um roupão. Desci as escadas descalça. A madeira estava fria sob meus pés. Cada degrau conhecido. Cada rangido familiar. Essa casa era a extensão do meu corpo. Eu conhecia cada canto, cada imperfeição, cada história escondida nas paredes. Fui até o escritório. Meu santuário. Paredes forradas de livros de arquitetura. Mesa de trabalho onde desenhei centenas de projetos. Prancheta inclinada onde passei noites inteiras ajustando ângulos, calculando proporções, criando espaços que fariam pessoas se sentirem em casa. Acendi o abajur. Luz suave iluminou a sala. Abri o armário de arquivos. Gavetas organizadas por ano. Cada projeto documentado. Cada contrato guardado. Cada certificado preservado. Encontrei o que procurava na gaveta de 2003. Pasta grossa. Etiqueta escrita à mão. Residência Cardoso. Projeto pessoal. Minha casa. Cada planta. Cada elevação. Cada detalhe técnico. Minha assinatura em todas as páginas. Registro profissional. Data de aprovação na prefeitura. Tudo documentado. Carimbado. Oficial. Coloquei a pasta sobre a mesa. Abri devagar, como quem abre livro sagrado. A primeira página mostrava a fachada. Desenhei aquela casa pensando em criar algo que representasse quem eu era. Linhas limpas, mas com personalidade. Estrutura sólida, mas acolhedora. Nada ostensivo. Apenas honesto. Passei os dedos sobre o desenho. Lembrei do dia que apresentei o projeto para Marcos. Ele tinha 12 anos. Sentou ao meu lado nesta mesma mesa e fez perguntas. Por que esse ângulo, mãe? Por que essa janela aqui? Expliquei cada escolha. Ele escutou fascinado. Quando terminei de construir, 2 anos depois, ele foi o primeiro a entrar. Correu de cômodo em cômodo, gritando: "Você conseguiu, mãe! Você fez isso de verdade!" Abraçou-me forte. Aquele abraço de criança que ainda acredita que a mãe pode fazer qualquer coisa. Fechei a pasta. Senti peso no peito. Peguei meu celular. Abri o grupo da família. Minha irmã, 2 primas, um tio. Pessoas que me acompanharam durante toda a vida. Que viram minha luta. Que celebraram cada vitória pequena. Digitei: "Preciso da ajuda de vocês amanhã. Algo importante vai acontecer." Respostas chegaram mesmo sendo madrugada. "Estamos aqui. O que você precisa? Pode contar comigo." Família de verdade não questiona. Apenas aparece. Então fiz algo que não fazia muito tempo. Abri meu laptop. Entrei no site da Associação de Arquitetos. Procurei meu perfil profissional. Lá estava. Foto antiga mas digna. Currículo completo. Lista de projetos premiados. Reconhecimentos. 3 décadas de trabalho impecável resumidas em 2 páginas. Copiei o link. Salvei capturas de tela. Organizei tudo numa pasta digital. Depois abri meu perfil no LinkedIn. Estava desatualizado. Não postava nada há anos. A aposentadoria tinha me afastado das redes profissionais. Mas a conta ainda existia. Ainda tinha conexões. Arquitetos, engenheiros, clientes antigos, pessoas que conheciam meu trabalho. Comecei a rascunhar um post. Palavras simples, diretas, sem raiva, apenas verdade nua. Depois de 30 anos projetando espaços para outras pessoas se sentirem em casa, finalmente construí o meu próprio lar. Esta casa representa cada sacrifício, cada projeto difícil, cada vitória silenciosa de uma mulher negra navegando um campo dominado por homens brancos. Ela é minha conquista mais pessoal. E hoje descobri que meu próprio filho tem vergonha dela. Vergonha de mim. Reli. Deletei a última frase.
Muito pessoal. Muito cru. Salvei o rascunho. Publicaria depois. No momento certo. Quando tudo estivesse pronto. Porque vingança não é explosão. É planejamento. É esperar o instante exato onde a verdade causa máximo impacto. Olhei pela janela do escritório. Céu começando a clarear. Aquele azul escuro que antecede o amanhecer. Pássaros já cantando. Mundo acordando para mais um dia. Mas para mim não seria um dia comum. Hoje seria o dia que Marcos descobriria quem realmente era sua mãe. Não a mulher silenciosa servindo vinho. Não a figura apagada que ele podia esconder quando conveniente. Mas a arquiteta. A lutadora. A mulher que construiu impérios de concreto e papel quando ninguém acreditava que ela conseguiria. E ele descobriria da pior maneira possível. Na frente das mesmas pessoas que me humilharam. Marcos desceu para o café da manhã às 9. Olhos inchados. Rosto cansado. Ainda vestia a calça social da noite anterior, mas tinha trocado a camisa por uma camiseta velha. Aquela camiseta azul desbotada da faculdade que ele insistia em guardar apesar dos buracos nas costuras. Preparei café. Pão francês torrado. Geleia de morango caseira que fiz semana passada pensando na visita dele. Coloquei tudo na mesa como sempre fiz. Ritual matinal de mãe que nunca desaprende, mesmo quando deveria. Ele sentou sem dizer nada. Pegou uma xícara. Bebeu em silêncio. O som da louça contra a madeira ecoava alto demais na cozinha quieta. Sobre ontem, começou ele, voz rouca. Eu pensei bastante. E você está certa. Eu fui injusto. Palavras certas. Tom sincero. Mas algo faltava. Algo que eu não conseguia nomear completamente, mas que sentia como ausência física. Injusto como? Perguntei, sentando do outro lado da mesa. Ele coçou a barba por fazer. Não deveria ter deixado você servir. Não deveria ter fingido que a casa era só minha conquista. Foi errado. Só minha. As palavras dele ainda carregavam posse. Como se a casa fosse dele também. Como se tivesse direito compartilhado sobre algo que construí sozinha. Marcos, esta casa não é sua conquista. Nem um pouco. É minha. Apenas minha. Ele piscou. Confusão genuína atravessando o rosto. Mas eu moro aqui às vezes. Eu cresci aqui. Você cresceu, sim. Mas nunca morou aqui de verdade. Você tem seu apartamento no Itaim há 5 anos. Vem me visitar de vez em quando, fica um fim de semana. Mas esta nunca foi sua casa. Sempre foi minha. Silêncio. Ele olhou para a xícara como se procurasse respostas no café preto. Eu não pensei nisso dessa forma, admitiu baixo. Eu sei. E esse é o problema. Você não pensa. Você assume. Assume que tem direito sobre espaços que eu criei. Assume que pode usar minha vida como cenário para suas performances. Assume que meu trabalho, meu esforço, minha história podem ser apagados quando não servem à sua narrativa. Cada palavra saía mais firme. Não estava gritando. Não precisava. Verdade não precisa de volume para doer. Marcos colocou a xícara na mesa. Mãos tremendo levemente. Mãe, eu nunca quis apagar você. Eu só queria que eles me levassem a sério. E você acha que ter uma mãe negra, arquiteta, que construiu carreira apesar de tudo, faria eles te levarem menos a sério? É isso. Ele não respondeu. Mas a resposta estava nos olhos dele. No jeito que desviava o olhar. No silêncio constrangido que preenchia o espaço entre nós. Sim. Era exatamente isso que ele pensava. Levantei da cadeira. Fui até a janela. Jardim lá fora verde, bem cuidado. Rosas que plantei ano passado florescendo vermelhas e vibrantes. Vida insistindo em crescer mesmo quando ninguém acredita que vai. Sabe o que Jonathan Brecker disse ontem quando você foi buscar mais gelo? Perguntei, ainda olhando para fora. Ele disse que você tinha ótima apresentação para alguém assim. Alguém assim. Você sabe o que ele quis dizer? Marcos não respondeu. Ele quis dizer para alguém negro. Para alguém que, na cabeça dele, não deveria estar naquela sala. Você pode usar os ternos mais caros, falar com sotaque neutro, esconder sua mãe no quarto, mas para homens como ele você sempre será alguém assim. Sempre será o outro.
Sempre terá que provar 10 vezes mais. Virei para encará-lo. E a única coisa que poderia te proteger dessa violência, Marcos, é orgulho. Orgulho de onde você veio. Orgulho de quem te criou. Orgulho de ser filho de uma mulher que enfrentou esses mesmos homens por décadas e ainda assim venceu. Mas você escolheu vergonha. E vergonha nunca protegeu ninguém. Lágrimas desciam pelo rosto dele agora. Silenciosas. Honestas. Eu não sabia que ele tinha dito isso, sussurrou. Claro que não sabia. Porque você estava ocupado demais performando para perceber. Ocupado demais tentando ser aceito para notar que nunca será. Não do jeito que eles aceitam uns aos outros. Peguei minha bolsa. Dentro estava tudo que tinha separado durante a madrugada. Documentos. Fotos. Provas. Vou sair, anunciei. Volto mais tarde. Para onde você vai? Resolver algumas coisas. Mentira. Eu ia colocar um plano em movimento. Um plano que Marcos só entenderia quando fosse tarde demais para parar. Saí de casa. Sol forte da manhã batendo no rosto. Céu azul sem nuvens. Dia bonito demais para o que estava prestes a fazer. Mas às vezes destruição precisa acontecer em dias ensolarados. Precisa contrastar com a beleza ao redor para ficar ainda mais clara. Dirigi até o escritório da minha irmã. Ela é advogada, especialista em direito imobiliário. Quando expliquei a situação, ela não hesitou. Você quer fazer isso mesmo? Perguntou, olhos sérios atrás dos óculos de grau. Preciso, respondi. Não é sobre vingança. É sobre dignidade. Ela assentiu. Entendeu. Porque mulheres negras sempre entendem quando outra decide que chega. Passamos 2 horas revisando documentos. Certificados de propriedade. Contratos. Registros. Tudo provando que aquela casa era minha. Apenas minha. Que Marcos nunca teve participação legal, financeira ou profissional na construção dela. E você tem certeza que quer tornar isso público? Minha irmã perguntou. Absoluta. Ela preparou uma declaração. Formal. Técnica. Irrefutável. Então fui ao cartório. Reconheci firmas. Autentiquei cópias. Deixei tudo registrado oficialmente. Finalmente, sentei em um café. Eu abri meu laptop. Finalizei o post que havia começado de madrugada. Adicionei fotos. A fachada da casa. Plantas originais. Minha foto de formatura em arquitetura há 30 anos. Prêmios que ganhei. Matérias de jornal sobre projetos que desenvolvi. Escrevi um relato. Simples. Direto. Sem acusações histéricas. Apenas fatos. Como construí aquela casa sozinha. Como paguei cada tijolo com dinheiro ganho honestamente. Como criei meu filho sozinha depois que enviuvei. Como ele cresceu naquele espaço mas nunca foi dono dele. Como ontem ele fingiu que era. Como permitiu que pessoas me tratassem como empregada. Como escolheu vergonha em vez de orgulho. Reli 3 vezes. Cada palavra pesada. Cada frase carregada de verdade que dói. Coloquei o dedo sobre o botão de publicar. Hesitei. Porque sabia que uma vez publicado, não haveria volta. Marcos seria exposto. Jonathan Brecker e todos da empresa viriam. Colegas. Clientes. O mundo corporativo inteiro que ele tanto queria impressionar saberia a verdade. Seria humilhação pública. Seria destruição da imagem cuidadosamente construída. Seria exatamente o que ele fez comigo. Só que amplificado. Permanente. Respirei fundo. E apertei publicar. O post ficou no ar por 3 minutos antes do primeiro comentário aparecer. Uma arquiteta que trabalhou comigo nos anos 90. Lembro dessa mulher incrível. Uma das melhores profissionais que conheci. Merece todo o respeito do mundo. Depois vieram outros. Colegas antigos. Clientes. Pessoas que conheciam meu trabalho mas tinham perdido contato depois da aposentadoria. Cada comentário era validação. Cada curtida era testemunha. Em 20 minutos o post tinha 50 interações. Em 1 hora, 200. Pessoas compartilhando. Marcando conhecidos. Adicionando suas próprias histórias de invisibilidade. De filhos envergonhados.
De sacrifícios não reconhecidos. Estava viralizando. Fechei o laptop. Mãos tremendo levemente. Não de medo. De adrenalina pura. Aquela sensação de ter dado um passo que não pode ser desfeito. De ter cruzado uma linha que separa silêncio de verdade explosiva. Meu celular começou a vibrar. Mensagem chegando. Minha irmã, vi o post. Você é corajosa. Minha melhor amiga. Finalmente. Ele precisava aprender. Ex-colegas de trabalho. Sempre soube que você era forte. Agora o mundo todo sabe. Mas a mensagem que me fez parar foi do Marcos. Mãe, o que você fez? Apenas isso. 5 palavras. Mas o pânico estava implícito em cada letra. Não respondi. Ainda não. Deixei a mensagem em visto. Queria que ele sentisse o peso do silêncio. O mesmo silêncio que ele me deu ontem quando Jonathan Brecker me chamou de moça. Dirigi de volta para casa devagar. Ruas de São Paulo movimentadas. Trânsito denso. Buzinas. Gente apressada vivendo vidas que nunca se cruzariam com a minha. Normalidade ao redor enquanto meu mundo interno explodia em cores violentas. Quando cheguei, Marcos estava na sala. Laptop aberto. Rosto pálido. Olhos grudados na tela. Mãe, ele começou assim que me viu. Voz fina. Desesperada. Você postou isso no LinkedIn. Todo mundo da empresa vai ver. Jonathan já viu. Ele me mandou mensagem perguntando se é verdade. É verdade, respondi calmamente, colocando a bolsa no sofá. Mas você me expôs. Você contou para todo mundo que eu. Que você o quê, Marcos? Que você mentiu. Que você me apagou. Que você permitiu humilhação na minha própria casa. Ele se levantou. Andou pela sala como animal enjaulado. Mãos na cabeça. Respiração acelerada. Você não entende. Isso vai arruinar minha carreira. Jonathan não vai mais confiar em mim. Os outros executivos vão me ver como... Como? Como o quê? Como filho de uma mulher negra trabalhadora. Como alguém que não construiu tudo sozinho. Como ser humano com falhas. Parei na frente dele. Olhos nos olhos dele. Ou você está com medo que vejam você como mentiroso? Porque é isso que você é, Marcos. Mentiu sobre quem você é. Mentiu sobre de onde veio. E mentiras sempre são descobertas eventualmente. Ele sentou no sofá, cabeça entre as mãos, ombros curvados. O que eu faço agora? Sussurrou. Não era pergunta retórica. Era pedido genuíno de socorro. Sentei ao lado dele. Não toquei. Apenas fiquei ali, presença silenciosa. Você assume a verdade, falei baixo. Você responde ao Jonathan. Conta que sim, aquela era minha casa. Que sim, você cometeu um erro. Que sim, sua mãe é arquiteta premiada e você teve vergonha disso porque achou que ia te diminuir. Ele nunca vai me respeitar depois disso. Talvez não. Mas pelo menos você vai se respeitar. E no final das contas, Marcos, essa é a única opinião que realmente importa. Silêncio. Longo. Pesado. Meu celular vibrou de novo. Abri. Mais comentários no post. Mas um em particular me fez pausar. Era Jonathan Brecker. Impressionante trajetória profissional. Lamento não ter sido apresentado adequadamente ontem. Gostaria de conversar sobre possível consultoria para nossos projetos de expansão. Li 3 vezes. Cada palavra calculada. Cada vírgula estratégica. Ele estava se protegendo. Percebendo que o post estava ganhando tração. Que a narrativa estava mudando. Que de repente ele era o vilão que tratou uma arquiteta renomada como empregada. E agora precisava fazer controle de danos. Mostrei a mensagem para Marcos. Ele leu. Olhos arregalados. Ele quer contratar você? Ele quer limpar a imagem dele, corrigi. Quer parecer que sempre me respeitou. Que ontem foi mal entendido. Você vai aceitar? Olhei para meu filho. Realmente olhei. Vi o menino de 8 anos. Vi o adolescente inseguro. Vi o jovem adulto cheio de sonhos. E vi o homem que ele se tornou, quebrado no sofá da sala, enfrentando consequências das próprias escolhas.
Não sei ainda, respondi honestamente. Mas sei que qualquer decisão que eu tomar será minha. Não sua. Não dele. Minha. Marcos assentiu devagar. Compreensão tardia brilhando nos olhos. Eu estraguei tudo, não foi? Ele perguntou. Você errou, concordei. Mas erros podem ser consertados. A questão é, você está disposto a fazer o trabalho? Ele não respondeu imediatamente. Ficou olhando para as próprias mãos. Mãos que eu segurei quando ele dava os primeiros passos. Mãos que eu enfaixei quando ele caiu de bicicleta. Mãos que eu apertei no dia da formatura dele. Mãos que agora tremiam com peso de decisões adultas. Eu quero consertar, disse finalmente. Mas não sei como. Comece sendo honesto. Com Jonathan. Com seus colegas. E principalmente consigo mesmo. Levantei do sofá. Fui até a janela. Tarde caindo. Céu laranja e rosa. Aquele momento do dia onde luz e escuridão brigam por espaço. Meu celular continuava vibrando. Mais comentários. Mais compartilhamentos. Mais pessoas contando histórias parecidas. Mães invisíveis. Filhos envergonhados. Famílias quebradas por vergonha racial internalizada. E nesse momento entendi algo. Isso não era mais só sobre mim e Marcos. Era sobre todas as mulheres negras que construíram impérios silenciosos enquanto o mundo fingia que elas não existiam. Era sobre todos os filhos que negaram suas mães para caber em espaços brancos. Era sobre verdades incômodas que precisavam ser ditas mesmo quando doíam. Muitos de vocês provavelmente já viveram algo assim, ou conhecem alguém que viveu. Deixe nos comentários. Como você reagiria nessa situação? Às vezes compartilhar nossa perspectiva ajuda outros a enxergarem caminhos. Porque no final, histórias não são só para serem contadas. São para serem sentidas, discutidas, transformadas em mudança real. E a minha história estava apenas começando a criar ondas. Naquela noite Marcos não saiu do quarto. Ouvi passos ocasionais. Água correndo no banheiro. Silêncio pesado. Ele estava processando. Ou fugindo. Talvez as duas coisas simultaneamente. Fiquei na sala com meu laptop. O post tinha ultrapassado 1000 interações. Comentários continuavam chegando. Histórias se multiplicando. Uma mulher contou como o filho pediu que ela não fosse à formatura dele porque os amigos não entenderiam. Outra descreveu como foi apresentada como ajudante num jantar familiar da nora. Dor coletiva transbordando em palavras digitadas com dedos trêmulos. Mas nem todos os comentários eram solidários. Alguns acusavam. Você está humilhando seu filho publicamente. Isso é vingança mesquinha. Problemas de família devem ser resolvidos em privado. Palavras de quem nunca entendeu que silêncio privado é exatamente o que permite humilhação pública continuar existindo. Respondi a alguns. Ignorei outros. Escolhi batalhas. Meu celular tocou. Número desconhecido. Hesitei. Atendi. Alô? Doutora. Cardoso. Voz masculina. Formal. Meu nome é Rafael Mendes. Sou jornalista do estado de São Paulo. Vi seu post e gostaria de fazer uma entrevista sobre representatividade negra na arquitetura e relações familiares intergeracionais. Entrevista. Jornal. Exposição ainda maior. Não sei se é boa ideia, respondi devagar. Entendo a hesitação. Mas sua história ressoa com milhares de pessoas. Poderia ajudar a abrir conversas necessárias sobre racismo internalizado e sacrifício materno não reconhecido. Racismo internalizado. Termo técnico para a vergonha que Marcos sentia de mim. Para o jeito que ele havia absorvido valores de um sistema que nos diz constantemente que negritude é algo a ser escondido, amenizado, apagado. Posso pensar? Perguntei. Claro. Meu número está registrado aí. Entre em contato quando decidir. Desliguei. Fiquei olhando para o telefone. Mais uma escolha. Mais uma linha para atravessar. Se desse entrevista, não haveria volta. Marcos seria discutido nacionalmente. Nossa história viraria caso de análise social. Intimidade seria sacrificada no altar da conscientização coletiva.
Mas quantas mães negras precisariam ver essa história para finalmente entenderem que não estão sozinhas? Quantos filhos leriam e reconheceriam seus próprios erros antes de ser tarde demais? Subi as escadas. Parei na porta do quarto do Marcos. Luz acesa escapando por baixo. Ele estava acordado. Bati levemente. Entra, voz abafada. Abri. Ele estava sentado na cama, laptop no colo, olhos vermelhos. A tela mostrava o LinkedIn dele. Notificações explodiram. Mensagens de colegas. Perguntas. Julgamentos disfarçados de preocupação. 3 pessoas me removeram das conexões, ele disse sem olhar para mim. Incluindo Jonathan. Jonathan removeu. O homem que minutos antes oferecia consultoria para mim havia cortado laços profissionais com meu filho. Hipocrisia crua. Proteção de imagem sem máscara. Sinto muito, falei. E era verdade. Apesar de tudo, ver meu filho sofrendo ainda doía. Não sinta, ele respondeu amargo. Você estava certa. Eles nunca me respeitaram de verdade. Só mantinham por conveniência. E no primeiro sinal de problema, me descartaram. Sentei na beirada da cama. O mesmo lugar onde sentava quando ele era criança e tinha pesadelos. Onde conversávamos sobre bullying na escola. Onde planejávamos futuros que pareciam brilhantes e simples. O que você vai fazer? Perguntei suavemente. Ele fechou o laptop. Olhou para o teto. Não sei. Talvez procurar outro emprego. Talvez mudar de área. Talvez começar do zero e fazer diferente dessa vez. Começar do zero. Frase carregada de possibilidade e terror simultâneos. Um jornalista me ligou. Contei. Você quer entrevista sobre o que aconteceu? Marcos virou a cabeça rapidamente. Pânico nos olhos. Você vai dar? Ainda não decidi. Queria saber o que você acha. Ele riu sem humor. Você está me perguntando? Depois de tudo. Você é meu filho. Sua opinião ainda importa. Mesmo quando discordamos. Silêncio. Ele processando essa informação. Percebendo que apesar da exposição, apesar da dor, eu ainda o considerava. Ainda oferecia voz. Se você achar que vai ajudar outras pessoas, ele disse finalmente. Faça. Eu já estou exposto de qualquer jeito. Pelo menos que sirva para algo maior. Maturidade tardia brilhando através da dor. Talvez essa fosse a lição que ele precisava aprender. Que crescimento real vem de enfrentar consequências, não de evitá-las. Tem algo que eu preciso te contar, Marcos continuou, voz baixa. Ontem, quando você estava na cozinha, Jonathan fez outro comentário. Disse que eu era sortudo de ter ficado bonito apesar da genética. Todos riram. E eu ri também. Ri da piada sobre você. Sobre nós. As palavras caíram como pedras no meu estômago. Genética. Código para a raça. Para características negras que ele considerava inferiores, mas que meu filho havia superado por ter pele mais clara, cabelo menos crespo, traços mais europeizados. E Marcos tinha rido. Ele havia concordado implicitamente que ser parecido comigo seria defeito. Por que você está me contando isso agora? Perguntei, voz controlada apesar da tempestade interna. Porque você merece saber a verdade completa. Porque eu estou cansado de mentir. E por quê? Porque tenho vergonha de mim mesmo. Não de você. De mim. Lágrimas desciam pelo rosto dele. Silenciosas. Genuínas. Diferentes das lágrimas da noite anterior que ainda carregavam autocomiseração. Essas eram diferentes. Eram reconhecimento real de erro profundo. Eu internalizei tudo que eles dizem sobre nós, ele sussurrou. Sobre pessoas negras. Sobre mulheres negras. Sobre mãe solo. Sobre origem humilde. Engoli cada estereótipo e deixei envenenar como eu via você. Como eu via a mim mesmo. Racismo internalizado. Lá estava novamente. Mas dessa vez não era termo de jornalista. Era confissão de filho quebrado. Estendi a mão. Toquei o braço dele. Pele contra pele. Conexão física que palavras não alcançavam. Reconhecer é o primeiro passo, falei. Mas reconhecer não basta. Você precisa desaprender. Ativamente.
Todos os dias. Porque esse veneno não sai fácil. Ele está entranhado. Vai tentar voltar nos momentos de fraqueza. Ele assentiu. Pegou minha mão. Apertou. Me ajuda? Pediu. Vulnerabilidade total. Sem máscaras. Me ajuda a desaprender? Olhei para nossos dedos entrelaçados. Tons diferentes de marrom. Gerações diferentes de luta. Mas sangue mesmo. Família real apesar de tudo. Vou tentar, prometi. Mas você precisa fazer o trabalho pesado. Eu não posso desaprender por você. Eu sei. Ficamos assim por alguns minutos. Mãe e filho. Feridos mas ainda conectados. Quebrados mas talvez começando a cicatrizar. Finalmente me levantei. Durma, instruí. Amanhã vai ser outro dia difícil. Mãe. Ele chamou quando cheguei na porta. Virei. Obrigado. Por não desistir de mim. Mesmo quando eu merecia. Sorri pequeno. Triste mas real. Mães negras nunca desistem, Marcos. É o que fazemos de melhor. Persistir quando tudo pede para parar. Fechei a porta. Desci as escadas. Voltei para o laptop. E digitei resposta para o jornalista. Aceito a entrevista. Porque algumas histórias precisam ser contadas mesmo quando machucam. Especialmente quando machucam. A entrevista foi agendada para 3 dias depois. Tempo suficiente para o post ganhar mais tração. Tempo suficiente para Marcos processar. Tempo suficiente para eu questionar minha decisão 50 vezes por dia. Nesses 3 dias, a casa ficou estranha. Marcos e eu circulávamos pelos mesmos cômodos mas existíamos em realidades paralelas. Ele trabalhando no laptop, mandando currículos, evitando olhar para mim. Eu cozinhando, limpando, fingindo normalidade enquanto meu celular explodia com mensagens de pessoas que eu não via há décadas. Ex-professores da faculdade. Clientes antigos. Colegas que testemunharam minha luta. Todos querendo dizer que sempre souberam que eu era forte. Que sempre admiraram minha resiliência. Palavras bonitas que não apareceram quando eu realmente precisava de apoio, mas que agora brotavam abundantes quando minha dor virou história viral. Na manhã da entrevista, acordei cedo. 5 da manhã. Céu ainda escuro. Fui para a cozinha fazer café. Marcos já estava lá. Sentado no escuro. Apenas silhueta contra a janela. Não conseguiu dormir? Perguntei, acendendo a luz. Ele piscou, ajustando os olhos. Fiquei pensando. De onde você é? Em todas as vezes que te decepcionei sem perceber. Não foi só ontem. Foram anos. Aniversários que pulei porque tinha happy hour com colegas. Domingos que prometi visitar mas cancelei última hora. Conquistas suas que você me contava animada e eu ouvia com metade da atenção. Olho no celular. Coloquei água para ferver. Peguei o pó de café. Ritual mecânico enquanto palavras dele penduravam no ar. Você está fazendo lista mental dos seus erros? Perguntei. Estou tentando entender quando parei de te ver como pessoa. Quando você virou só, mãe. Função. Não indivíduo com vida própria, com sentimentos, com necessidades. Despejei água quente sobre o pó. Cheiro de café preencheu a cozinha. Aroma familiar que sempre significou começo. Novos dias. Novas chances. Acontece gradualmente, falei, servindo 2 xícaras. Filhos crescem achando que mães são indestrutíveis. Que sempre vamos estar ali, esperando, servindo, amando incondicionalmente. E mães deixam porque é o que fomos ensinadas a fazer. Colocar filhos em primeiro lugar. Sempre. Sem questionar. Sentei na frente dele. Empurrei uma xícara na direção dele. Mas eu cansei, Marcos. Cansei de ser invisível. Cansei de assistir você construir vida onde eu não caibo. Cansei de aceitar migalhas de atenção quando dei refeições completas de amor. Ele segurou a xícara. Vapor subindo entre nós como fronteira física. A entrevista vai ser difícil para você? Perguntou. Provavelmente. Você ainda pode cancelar. Poderia. Mas não vou. Ele assentiu. Entendimento sem concordância. Aceitação sem aprovação.
Progresso mínimo mas real. Às 10 horas o jornalista chegou. Rafael Mendes era homem negro na casa dos 40. Dreads presos em um coque. Óculos redondos. Sorriso gentil que colocava pessoas à vontade. Veio com fotógrafa. Mulher branca, loira. Equipamento profissional pendurado no pescoço. Instalarão-se na sala. Aquela mesma sala onde dias atrás executivos riram enquanto me tratavam como empregada. Agora câmeras apontavam para mim. Microfones capturavam minha voz. Intenção completamente diferente. Marcos ficou no quarto. Não quis aparecer. Não quis ouvir. Fuga compreensível mas covarde. Doutora Cardoso, Rafael começou. Voz profissional mas calorosa. Conte para nossos leitores. Como foi construir carreira como arquiteta negra nos anos 80 e 90? E eu contei. Sobre salas de aula onde era a única mulher negra. Sobre professores que corrigiam meus projetos com mais rigor que os de colegas brancos. Sobre clientes que pediam para falar com o arquiteto responsável mesmo depois de eu me apresentar. Sobre prêmios conquistados que vinham acompanhados de comentários sobre cotas e diversidade forçada mesmo quando cotas nem existiam ainda. Rafael ouvia. Anotava. Fazia perguntas que mostravam que ele entendia. Que ele também tinha navegado espaços brancos carregando o peso de representação não pedida. E seu filho? Ele perguntou finalmente. Como ele reagiu ao post? Hesitei. Essa era a parte que exporia Marcos mais profundamente. Que transformaria tensão privada em análise pública. Ele está processando, respondi cuidadosamente. Reconhecendo que internalizou narrativas prejudiciais sobre negritude. Sobre valor. Sobre pertencimento. Você o culpa? Pergunta difícil. Carregada. Culpa é palavra complicada. Ele fez escolhas ruins. Mas essas escolhas foram influenciadas por sistema que ensina pessoas negras que sucesso significa distanciamento da negritude. Que assimilação é caminho para aceitação. Então culpo o sistema. E culpo ele por não questionar sistema mais cedo. Rafael sorriu pequeno. Resposta de mãe que ainda ama apesar de tudo. Amor não desaparece porque alguém te decepciona. Só dói diferente. A entrevista durou 2 horas. Fotografaram a casa. Os projetos na parede. Prêmios na estante. Evidências concretas de legado que Marcos tentou apagar. Quando saíram, exaustão caiu sobre mim como cobertor pesado. Sentei no sofá. Olhei para o teto. Mesmo teto que observei 1000 vezes. Mas hoje parecia diferente. Como se ângulo tivesse mudado ligeiramente. Marcos desceu. Parou na entrada da sala. Como foi? Perguntou. Intenso. Você falou sobre mim. Falei sobre situação. Sobre sistema. Sobre você também, sim. Ele engoliu seco. Quando vai sair? Domingo. Caderno de Cultura e Sociedade. Domingo. 3 dias. Depois disso não haveria privacidade. Nossa história seria dissecada em mesas de café da manhã por todo o país. Pessoas opinariam. Julgariam. Usariam nossa dor como entretenimento ou educação dependendo da intenção. Mãe, Marcos disse baixo. Eu sei que ainda não disse isso claramente. Mas eu sinto muito. De verdade. Não só porque fui exposto. Mas porque te machuquei. Porque escolhi imagem ao invés de integridade. Porque permiti que homens medianos me fizessem acreditar que você era problema ao invés de presente. Palavras certas finalmente. Tom certo. Mas palavras não consertam tudo. Palavras são começo, nunca fim. Obrigada, respondi. Mas desculpas precisam vir acompanhadas de mudança. Preciso ver ações diferentes. Escolhas diferentes. Eu vou mudar. Prometo. Promessas. Quantas Marcos já fez durante a vida? Quantas cumpriu? Quantas esqueceu no segundo que algo mais interessante apareceu? Não prometa, falei. Apenas faça. Promessas são baratas. Mudança real é cara. Custa conforto. Custa ego. Custa privilégio que você nem sabia que tinha. Ele olhou para os pés. Menino envergonhado dentro de corpo de homem crescido. Posso perguntar uma coisa?
Ele disse: Pode. Você me perdoa? Silêncio. Pergunta pesada flutuando entre nós. Perdão. Palavra que carrega expectativa de resolução instantânea. Como se perdoar fosse decisão binária. Sim ou não. Quando na verdade perdão é processo. Camadas de raiva, tristeza, decepção sendo descascadas lentamente ao longo de tempo. Ainda não sei, respondi honestamente. Talvez um dia. Talvez nunca completamente. Mas estou disposta a tentar reconstruir confiança se você provar que merece. Não era a resposta que ele queria. Mas era a resposta que ele precisava ouvir. O domingo chegou com chuva. Céu cinza pesado derramando água nas ruas de São Paulo. Acordei cedo. Fui até a porta e peguei o jornal ainda enrolado no plástico protetor. Peso familiar nas mãos. Cheiro de papel e tinta fresca. Voltei para dentro. Coloquei o jornal na mesa da cozinha. Não abri imediatamente. Fiquei olhando, sabendo que do outro lado daquela capa estava minha história. Minha dor impressa em preto e branco para milhares de pessoas lerem enquanto tomavam café. Marcos desceu. Cabelo bagunçado. Olhos inchados. Ele também não tinha dormido bem. Chegou? Perguntou, olhando para o jornal. Chegou. Nenhum de nós se moveu para abrir. Finalmente respirei fundo e arranquei o plástico. Desdobrei as páginas. Caderno de Cultura. Página 7. Lá estava. Foto grande. Eu na sala, cercada pelos meus projetos. Título em letras grandes. Arquiteta invisível. Quando filhos têm vergonha das mães que os construíram. Li o texto inteiro. Rafael tinha feito trabalho respeitoso. Contou minha trajetória. Citou conquistas. Explicou o contexto histórico de mulheres negras na arquitetura brasileira. E então adentrou a parte dolorosa. O jantar. A humilhação. O silêncio do Marcos. A decisão de expor tudo publicamente. Ele havia entrevistado também uma psicóloga especialista em relações familiares e racismo. Ela analisou o caso sem nomear Marcos diretamente, mas deixando claros os padrões. Filhos que ascendem socialmente e se distanciam das origens. Vergonha racial internalizada. Busca por aceitação em espaços brancos através de apagamento da própria negritude. A matéria terminava com minha fala. Dignidade não é negociável. Nem por amor. Nem por sangue. Quando você aceita ser invisível para fazer outros confortáveis, você morre aos poucos. E eu decidi viver. Marcos leu por cima do meu ombro. Silêncio absoluto enquanto os olhos dele percorriam cada parágrafo. Quando terminou, ele sentou pesadamente na cadeira ao meu lado. Está tudo ali, ele sussurrou. Tudo que eu fiz. Tudo que eu sou. Tudo que você foi, corrigi. Quem você é agora depende do que você faz daqui para frente. Meu celular começou a tocar. Não parou mais pelo resto do dia. Ligações. Mensagens. Pedidos de entrevista de outros veículos. Convites para palestras. Uma universidade querendo que eu desse aula sobre arquitetura e representatividade. Uma editora interessada em transformar minha história em livro. A exposição que eu temia virou plataforma. A vulnerabilidade que poderia me destruir virou poder. Tarde daquele domingo, sentei de novo com Marcos. A chuva tinha parado. Sol tímido aparecendo entre nuvens. Arco-íris fraco no horizonte. Recebi proposta, contei. Consultoria para escritório grande. Eles querem redesenhar processos para incluir mais diversidade. Querem que eu treine arquitetos jovens. Especialmente mulheres negras entrando no mercado. Marcos sorriu. Primeiro sorriso genuíno em dias. Você vai aceitar? Vou. Mas não por dinheiro. Por legado. Para que outras mulheres como eu não precisem lutar sozinhas como eu lutei. Peguei a mão dele. Pela primeira vez desde o jantar, o toque não parecia forçado. E você? Perguntei. O que vai fazer agora? Ele respirou fundo. Comecei terapia. Primeira sessão é amanhã. E vou procurar emprego em lugar que valorize de onde vim, não que exija que eu esconda. Mesmo que pague menos. Mesmo que seja menos prestigioso. Menos prestigioso. Palavras que antes o apavorariam.
Agora ditas com algo parecido com paz. Estou orgulhosa de você, falei. E era verdade. Não pelo que ele tinha sido, mas pelo esforço de se tornar diferente. Nos dias seguintes a história continuou se espalhando. Programas de rádio discutiram. Podcasts analisaram. Redes sociais debateram. Algumas pessoas me atacaram. Chamaram de mãe vingativa. De mulher amarga. De quem lavou roupa suja em público. Mas muito mais pessoas entenderam. Compartilharam suas próprias histórias. Mães que se reconheceram na minha dor. Filhos que perceberam seus próprios erros. Famílias que começaram conversas difíceis sobre raça, classe, vergonha e amor. Minha história deixou de ser só minha. Virou espelho onde milhares de pessoas viram reflexos de suas próprias vidas. E isso transformou tudo. Marcos começou a mudar devagar. Visitava mais. Ligava sem motivo específico. Perguntava sobre meu dia de verdade, não só por educação. Contava sobre terapia. Sobre descobertas dolorosas sobre si mesmo. Sobre processo lento de desaprender décadas de vergonha internalizada. Não era transformação instantânea. Era trabalho. Diário. Cansativo. Real. E eu voltei a viver. Aceitei a consultoria. Comecei a dar palestras. Conheci jovens arquitetas negras que me viam como inspiração. Mulheres que não precisariam ser invisíveis porque eu me recusei a continuar sendo. 6 meses depois do jantar fatídico, Marcos me ligou. Mãe, consegui emprego novo. Empresa menor, mas com valores reais. E quero te apresentar para o chefe. Como minha mãe. Como arquiteta. Com orgulho. Com orgulho. Palavras que eu achei que nunca ouviria dele. Eu adoraria, respondi, sentindo lágrimas quentes nos olhos. Porque no final, essa história não é sobre vingança. É sobre dignidade recuperada. É sobre mulher que decidiu que seria vista mesmo quando tentaram apagá-la. É sobre filho que precisou ser quebrado para ser reconstruído melhor. Se você chegou até aqui comigo nessa jornada, você faz parte dessa transformação. Deixe seu like se essa história tocou você. Comente qual parte mais ressoou. E se inscreva porque histórias de pessoas reais reconstruindo suas vidas com dignidade merecem ser compartilhadas, celebradas, lembradas. Hoje não sou mais a mulher que servia vinho silenciosamente enquanto era chamada de moça. Sou a arquiteta que projetou não só edifícios, mas o próprio renascimento. Que ensinou ao filho que amor sem respeito é prisão. Que mostrou a milhares de mulheres que invisibilidade é escolha que podemos recusar. Meu final feliz não veio de aprovação externa. Veio de olhar no espelho e finalmente ver quem sempre esteve ali. Mulher forte, brilhante, inegável. E ninguém, nem mesmo meu próprio filho, pode me tornar invisível novamente. Porque mulheres como eu não desaparecem. Nós arquitetamos futuros. E o futuro que construí agora tem espaço para mim. Finalmente. Completamente. Dignamente.